Vamos lá. Então, vou continuar aqui uma fala de ontem, porque ontem eu falava salve vida e análise, salve Ferreira Ana Maria, acho que é isso. Então, o que eu falei ontem, estava falando sobre a questão do tempo, né? Estava falando sobre o tempo, que é um assunto que me interessa bastante, nos vários sentidos do tempo, né? O tempo em si, o quanto nós somos seres temporais, somos seres que temos consciência da nossa finitude. Na verdade, não temos, né? Inicialmente, isso vai ser desenvolvido, com o tempo isso aparece alguma hora. Até entendo que a questão da castração passa por essa via, né? A castração, ela passa por essa dimensão de que a gente se percebe finito, a gente se percebe com algum tipo de ameaça que pode tirar nossa vida, e aquelas ideias assim de que é preciso se deparar com a morte para começar a viver, né? Noções bem hegelianas, por exemplo, né? Do Hegel, do Dialética Senhor Escravo, que está na Fenomenologia do Espírito, que só aquele que topa enfrentar a morte que vive, né? Só aquele que vai enfrentar, quem topa isso, que vai poder viver. E que, em linhas gerais, também puxando para o Lacan, só aquele que topa perder alguma coisa, se depara com a finitude, que vai poder realmente desejar. Tem aquele que não quer nada disso, quer ser imortal, não quer perder nada, e aí fica nessa de não querer perder nada, não vive, né? Então aquele que topa perder, fala, você vai perder, cara. Então beleza, vou perder, então vamos lá. E até deu um exemplo ontem, né, daquele tipo de pai, né, uma história que eu escutei, mas que me lembrou muito a Terceira Margem do Rio, sobre aquele pai que se afasta, aquele pai que não ama tanto, porque um dia ele vai faltar e não quer que as pessoas sofram com isso. E aí tem muito isso, né? Essa lógica nossa aí, neurótica, de não quero perder nada, sempre dá ruim, né? Sempre dá merda, porque quando você não quer perder nada, você não vive. Agora, se você está afim de viver, você sabe que você vai perder algumas coisas, você vai perder, né? Viver por si só, assim, viver mesmo, né, por si só implica perda. Até o Julio Iglesias canta isso, ele fala, a vida... Como que é? A vida... Não lembro agora. Gasta a vida pouco a pouco, uma coisa assim. Isso aí. E aí, isso tudo para falar ontem do tempo... Eu cheguei na questão do tempo lógico do Lacan, né? O tempo lógico mais no sentido das sessões curtas, né? A sessão que corta ali em determinada palavra, determinada ideia, determinado significante, que tem um sentido aberto. É importante ressaltar isso, né? A ideia do Lacan, do Bonjour, a ideia do Lacan com relação à interpretação, né? Sempre ela aberta, uma interpretação que multiplica sentidos, abre para o sentido, do que uma interpretação que fecha sentido, né? Que vai fazer afunilamento. E nisso eu estava falando ontem sobre a questão das sessões curtas, mas hoje eu falei assim, vou falar do Winnicott amanhã, que é hoje, né? E o Winnicott tem uma outra visão com relação à sessão. Quem fez o curso Trabalhando com o Winnicott viu aí uma das aulas lá, foi que o Winnicott atende uma mulher por 3 horas. Ele fala assim, das primeiras 2 horas não aconteceu nada, a partir da terceira começou, da segunda para a terceira começaram a acontecer coisas ali. E para entender isso, tem um texto muito legal do Winnicott chamado Observação de Bebês numa Situação Padronizada, o chamado Jogo da Espátula, em que ele fala de um pequeno teste que ele coloca ali, né? Ele deixa uma espátula, que é o negócio de abrir de olhar a garganta, né? A amígdala, a garganta, baixar a língua assim, pôr na garganta, que ele deixava ali disponível na mesa, uma de metal assim, né? Brilhante, e ele fala qualquer bebê saudável, ele fazia isso meio quase para fazer um diagnóstico, para ver como ia o desenvolvimento emocional primitivo desse bebê. Ele fala, um bebê saudável, diante de uma espátula reluzente, ia querer pegar essa espátula, querer alcançar essa espátula, e deixava para ver a coisa acontecer. Aí ele via bebês que não iam para a espátula, então, tem um gesto aí criativo inibido desde o começo, né? Existe uma inibição logo de cara. Aí ele vai dizer, certas bebês iam para frente, e quando Deus te abençoe, Daniel,
Eles iam para a espátula, a mãe se antecipava, ou a mãe proibia, mas quando tudo dava certo, o melhor dos mundos, que era a maioria das vezes, o bebê pegava a espátula, puxava para si e colocava dentro da boca, mastigava, assim, aí jogava, aí a mãe ia lá, pegava do chão, devolvia, ou ele devolvia, aí ele pegava de novo, enfiava na boca, mordia com a gengiva assim, jogava de novo. E fazia isso tantas vezes que ele quisesse, até que uma hora não queria mais, assim, tipo, desistiu não, cansou, perdeu a graça, perdeu a transicionalidade. E aí o Winnicott faz uma leitura incrível, assim, ele fala, um bebê que pega isso e puxa para si, ele fala, ao fazer isso já mostra que tem um centro ali, né, um eu, puxa para um eu. Se você pega um bebê aí de 3 meses, ele brinca com as coisas aqui na frente. A partir dos 3 meses começa a puxar para si. Então já começa a ter um centro ali de gravidade puxando para um eu. Aí fala, puxa para um eu, coloca na boca, dentro da boca, já tem uma noção de interno e externo. Aí começa a mastigar lá a espátula, mostrando então que pode exercer ali seu potencial agressivo, que acredita na sobrevivência daquele objeto. E aí então ele abandona o objeto reaparece porque entregam para ele, então ele pode criar e recriar esse objeto quantas vezes é necessário, até que uma hora o objeto é abandonado assim ao limbo, porque não interessa mais, né? Pode ser que interesse em outro momento. E aí você tem isso que é incrível e a gente coloca da seguinte maneira, fazendo um paralelo disso com a espátula, por exemplo, no atendimento com crianças, a caixa lúdica como uma espátula. Que a caixa lúdica vai ficar ali disponível para que a criança que entra na sala descubra a caixa lúdica ou ignore a caixa lúdica. Mas normalmente elas descobrem, nossa, o que é isso aqui? E aí nós convidamos a criança para que ela vá descobrir a caixa lúdica. Tem criança que abre e pega cada coisa que tem lá dentro, tem criança que se inibe, abre e fecha, tem criança que se hiperexcita e vira tudo da caixa no chão. Enfim, são vários usos que é possível ser feito da caixa lúdica. Que a gente poderia fazer um paralelo, são vários usos que é possível fazer da espátula. E aí, transportando para a situação da análise do adulto, por exemplo, a gente vai pensar que o analista, ele é a espátula. Mesmo na criança, obviamente, né? O analista também é a espátula. Porque para o Winnicott, o analista estaria para ser usado. Então, fica ali disponível para que o paciente mostre o quanto pode utilizá-lo. É como se ele fosse um objeto sem forma exata, sim, sem uma coisa específica. E vamos imaginar assim, para ser didático, se a pessoa, ele é um objeto como se fosse um negócio comprido, assim. Se o cara é um tenista, ele vai pegar ali esse objeto analista, que é um formato de um cabo assim, e vai ficar fazendo simulações de um jogo de tênis. Se o cara é, sei lá, um guitarrista, ele pega e vai fazer simulação que está tocando uma guitarra. Se o cara é um jogador de golfe, vai fazer simulação que está jogando golfe. Se o cara é, sei lá o que. Se o cara é dançarino, vai fazer alguma coisa com movimentos usando aquilo. Enfim, só para dar um exemplo, obviamente que o Winnicott não falou isso. Mas só para dar um exemplo assim, cada um vai olhar para aquilo e vai conseguir fazer um uso diferente. Esse uso que a pessoa faz diz dessa pessoa, né? Capacidades que ela tem, capacidade no sentido, em termos maturacionais, onde é que ela está. Então, voltando para dentro do contexto, o Winnicott vai pensar que o paciente, ele, ao usar o analista, vai mostrar até onde ele consegue usar e de que forma. Pode ser que ele precise atacar o analista, só atacar, destruir, e para por isso mesmo, naquela turbulência. Estados borderlines posso pensar por essa via. Eu posso ter aquela pessoa que pode ficar numa posição de um ataque e logo na sequência um retraimento e culpa. É uma forma meio depressiva de se relacionar com o objeto. Eu posso ter uma pessoa inibida que não faz nenhum tipo de uso e trava ali. Eu posso ter uma pessoa que pode seduzir o analista. Então são vários usos que são feitos. E que o Winnicott vai dizer, né? Ele não diz assim, mas é como se fosse, diga-me, mostra-me como me usas, que eu te direi quem você é. E ao fazer isso, então, ele está ali se disponibilizando e a pessoa vai fazer o uso do analista ao longo dessa sessão. Então, se nós temos o tempo cronológico em geral, pensado aí 50 minutos nas sessões, e no Lacan temos o tempo lógico, que vai pela lógica do significante, pela lógica da abertura e fechamento do inconsciente, em Winnicott nós temos um outro tempo, que é o tempo da espátula.
Ou seja, vai ser o próprio paciente que vai dizer o tempo de análise. Por isso que tem sessão ali que o Winnicott trouxe que durou 3 horas. Então o que vai acontecer? A pessoa vai fazer o uso ali do analista e ela vai fazer o uso da sessão enquanto for do interesse dela. Até que o momento que ela diz assim, a sessão acabou. Ou ela mostra que acabou e o analista então encerra. Enfim, é claro que, sempre perguntam isso nos cursos, então sempre a sessão do Winnicott é imprevisível. Se eu sou winnicottiano, eu vou ter que deixar a agenda livre. Não é assim, né? Geralmente isso acontece, a gente tenta fazer acontecer dentro de um tempo ali estabelecido. A gente, quando fecha o contrato, fala ali do tempo de sessão, para tentar fazer com que a coisa aconteça ali naquele tempo. Mas certos tipos de pacientes ou certos momentos de um processo de uma pessoa, pode ser que isso seja mais exigido. Tanto que o Winnicott traz, em alguns casos, ele fala assim, essa pessoa que era atendida muitas vezes na semana, 5 vezes na semana, reduziu para 1 ou 2, só que com muito mais tempo, né, para poder ter esse tempo todo de fazer o uso do objeto e abandonar esse objeto. Então, e o Winnicott vai concluir, porque esse tipo de experiência em que o paciente usa o analista, usa a sessão e até a hora que está satisfeito, ele equivale a uma alimentação. Estou satisfeito, estou alimentado, né? E aí, num comparativo, eu sempre falo assim, na análise winnicottiana, o paciente sai saciado, sem fome. Na análise lacaniana, o paciente sai com fome, sai faminto, assim, caramba, queria comer tal coisa, né? Sai aquela coisa encafifada. E aí, só para finalizar aqui, qual que é a argumentação que o Winnicott tem para pensar nessa via? Ele fala, o analista precisa fazer função de analista enquanto está dentro da análise. Então, se eu interrompo antes da pessoa estar saciada do que ela precisa para uma análise, ela vai levar o analista junto com ela, né? Então, veja só o que o Winnicott está pensando. Ele está pensando que quer uma maior independência do paciente com relação ao analista, que isso é muito bom, né? Então, se acontece de ser uma refeição, ele pode ir embora. Ué, queimou a lâmpada? Muito bom. Queimou. Então ele pode ir embora sem precisar levar o analista junto, ou seja, uma experiência de independência mais possível. E dentro de uma perspectiva do corte em que a pessoa sai faminta, o analista vai junto e meio que mantém-se uma certa dependência. É claro que eu estou fazendo essa leitura hoje, uma perspectiva winnicottiana, e aí soa dessa maneira. Mas se eu faço essa mesma leitura de um outro ponto de vista lacaniano, por exemplo, soa de uma maneira oposta, na verdade. Mas é só isso que é legal pensar, assim. Então, como a postura do analista é de ficar ali para ser usado, para que o paciente possa mostrar o uso que pode ser feito, e toda essa experiência, né, toda essa trajetória aí que ele traz do jogo da espátula, por exemplo, de pegar o objeto e trazer para cima, mostrando que tem um eu, colocando dentro da boca, que tem um dentro e um fora, que é possível fazer o uso do objeto, é possível destruir o objeto, colocar em exercício seus impulsos agressivos, que é possível então fazer um uso transicional, que é possível então depois abandonar o objeto, jogar ele para o limbo, e assim é isso que os pacientes vão mostrar, né, na clínica winnicottiana, pensando aí em uso que ele pode fazer de uma sessão. Então, nesse sentido, que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar a sessão em Winnicott, porque quem vai mostrar vai ser o paciente, porque ele está numa alimentação. E quando ele estiver saciado, a sessão pode acabar. Claro que isso tem outros desdobramentos, outros detalhes, não é tão ao pé da letra assim, né, como eu já falei para vocês, mas fica essa reflexão. Então são duas formas de pensar o tempo, e a gente poderia pensar outras formas de pensar o tempo também, mas só para mostrar assim que a coisa não é tão simples, assim, a sessão dura 50 minutos e ponto final. Depende, tem gente que diz que não, né? Pensando na lógica lacaniana, pode ser menos, pode ser mais, mas dentro de uma lógica significante. E para o Winnicott não necessariamente, porque tem o tempo ali do paciente estar satisfeito com aquilo que ele foi procurar. Ele foi buscar algo na análise e ele vai tentar encontrar, e essa experiência vai acontecer. Veja que não é uma experiência da falta, como você tem no Lacan, é uma experiência de um encontro. São coisas bem diferentes. Então é isso aí. Isso são reflexões que, por exemplo, tem lá no curso Winnicott Teoria Clínica, que esse mês está com 50% de desconto. Já passamos na metade do mês
E então você tem até o final do mês para adquirir esses cursos. Tem o do Lacan, Estrutura Clínica Psicanalítica, tem o do Winnicott, Teoria Clínica, e tem o Manual da Psicoterapia. Se você tiver interesse, é só entrar lá nos meus links no Instagram, do WhatsApp, que você acessa esse material. Beleza, gente? Então é isso. Encerramos aqui mais um Bom Dia Psicanálise. Amanhã estou de volta. Vamos descobrir se queimou minha lâmpada ou se ela só deu um mau contato. Eu acho que queimou, hein? Não. Mau contato. Ó. Voltou. E aí, Adriano, bom dia. Adriano lá do Integra. Coach, psicanalista, marido da Pepita. É isso aí, gente. Então, um beijo pra vocês também aí. Um bom dia e até amanhã em mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau pra vocês, tchau pra vocês.